Muito bem, mais um conteúdo aqui para você, visando a revisão para prova da Caixa Econômica. Então vamos lá, esse é o nossa aula número 3, né, nosso tópico número 3, vídeo número 3, de 4 vídeos que vão trazer revisões em questões da Caixa, questões de TI. Aqui o tópico do 7 ao 9, né? 7 ao 9. Pessoal, mais uma vez, ignore qualquer barulho, pode sair barulho de carro por aí, porque assim, eu tô aqui no apartamento, não dá para controlar o trânsito, infelizmente, então vamos ter que ir assim mesmo, né? Vamos lá. Sesgran Hill, Caixa 2021. No âmbito de DevOps, o termo Shift Left Testing indica que os testes devem, letra A, ser feitos junto com a entrada em operação do produto? Não é. Letra B, ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento? Galera, quando aparece apenas, já desconfie, tá? Ele deve ser feito, na verdade, no ambiente de desenvolvimento também. Tem uma parte no final do teste que você tem que fazer um teste de aceitação, por exemplo, de validação, que é feito fora do ambiente de desenvolvimento, que é feito ali com pessoas que vão usar o sistema, por exemplo, que vão usar o software. Então, não necessariamente significa que tem que ser feito apenas no ambiente de desenvolvimento. Ser feito apenas por meio de ferramentas de automação de testes, apenas, gente. Quando aparece apenas, desconfie, nada a ver isso aqui. Pode ser feito por automação de teste, pode ser feito por outras pessoas, por pessoas mesmo, por desenvolvedor ou por pessoas que vão utilizar o sistema, como eu acabei de falar. Então, assim, existem várias ferramentas, tanto de automação, como também ferramentas, né, pessoas que mesmo que vão lá pessoalmente e fazem os testes. Né, como o caso a gente falou na aula passada sobre o XP, né? O XP é Extreme Program, que tem ali um programador. Né, são dois programadores, um vai fazendo, o outro vai testando. Então, esse negócio de somente, né, ferramenta de automação, tá errado. Ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto. Opa, isso aqui é correto, galera. É isso aqui, ó. Ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto. Letra E, dirigir o desenvolvimento do produto. Não é isso aqui não, tá? O que significa o termo Shift Left Testing, né? Literalmente aqui é da direita, direita, né? Direita e esquerda testando da direita para a esquerda, né? O que significa que é o início, ó, que é o início e aqui é o fim da entrega do produto. Então os testes são feitos do início até o fim. Ou seja, são feitos da direita para a esquerda, né? Ou da esquerda para a direita, enfim. Eles são feitos do início ao fim. É isso que significa Shift Left Testing, né? É isso aqui dentro do DevOps. Significa que o teste é feito do início até o final. Liquigás 2012. O projeto de memória de um sistema computacional leva em consideração 3 aspectos essenciais: a quantidade de armazenamento, a rapidez no acesso e o preço por bit de armazenamento. Uma correta ordenação dos tipos de memória, partindo do nível mais alto para o mais baixo da hierarquia é. Bem, ele está falando do tipo de memória. Ele quer que se fale do nível mais alto para o nível mais baixo de hierarquia. Quando a gente fala de hierarquia, você tem que lembrar uma coisa. Ó, vamos fazer aqui uma pirâmide, só para te lembrar, para revisar. Isso aqui é importantíssimo. Se cair na tua prova, você não pode errar isso aqui, que é hierarquia de memória. Ficou uma pirâmide esquisitinha, mas vamos dar para o gasto, né? Vamos lá. Dessa pirâmide, quanto mais no topo, ó, ele está falando aqui sobre quantidade de armazenamento e rapidez no acesso. Quanto mais no topo da pirâmide, a memória ela é mais rápida, ela é mais rápida no acesso ao processador. Por exemplo, quem está aqui no topo? Aqui ó, temos os registradores que estão lá dentro do processador. Registradores. Aqui embaixo temos a memória cache, que ela está ali entre o processador e a memória RAM, para armazenar ali o que é mais acessado pela memória RAM. Mais abaixo temos memória principal, também chamada de memória RAM, a gente pode chamar de memória RAM principal, RAM ou principal, tá gente? É a mesma coisa. E na base da pirâmide nós temos os discos, né, que pode ser, eu colocar discos, que pode ser o HD, pode ser o SSD, são os discos, beleza? Quem está aqui no topo, quem está mais acima, como eu acabei de falar,
é mais rápido. Então, quanto mais acima, maior a velocidade, né? Velocidade aumenta, tá? Quanto mais acima, beleza? Quanto mais no topo da pirâmide, mais rápido é o acesso. Ou seja, o registrador tem um acesso mais rápido em relação ao cache, que por sua vez tem uma velocidade mais rápida de acesso em relação ao RAM, que por sua vez tem a velocidade de acesso mais rápida em relação aos discos. Ou seja, quem é mais veloz? Quem está no topo. Então aqui desses que estão aqui, o mais veloz é os registradores. E o mais lento, vamos dizer assim, de acesso, são os discos que estão na base. Quanto mais no topo, mais rápido. Quanto mais na base, mais lento, beleza? Só que quanto a questão da quantidade de armazenamento, a coisa muda de figura. Quanto mais no topo, menor a capacidade de armazenamento. Ou seja, um registrador guarda muito pouca coisa, não guarda quase nada. Quase nada. Em compensação, um disco, né, um HD, por exemplo, ou um SSD, tem uma capacidade maior de guardar nos discos. Então veja a diferença, né? Veja assim, quanto mais alto, mais veloz, mais rápido, porém armazena menos. Quanto mais na base, ele é mais lento em relação à velocidade, mas ele armazena mais. Então a primeira coisa tem que entender isso, beleza? O que a questão quer saber é, né, qual é o... Ele quer uma correta ordenação, parte do nível mais alto, né, para o mais baixo da hierarquia. O nível mais alto é que está aqui em cima, beleza? Se você memorizar essa pirâmide, quando você vê uma questão semelhante a essa, você anota aqui, ó, registradores, cache, RAM e discos. Se você anotar isso aqui, a questão está no papo. Por quê? Vamos ver alternativas, ó. Letra A, cache L2, beleza. O cache L2, cache L1, eu acho que é o contrário aqui, tá, gente? Cache L1 e cache L2. Eu acho que é o contrário, mas vamos lá. Cache de disco, disco de memória principal, registradores. Galera, no final aqui eu já vejo um erro, né? Assim, aqui eu já questiono isso aqui, mas o erro principal é aqui no final, ó. O registradores, ele tá no topo. Olha, ele tá aqui no topo, lembra? Tá aqui no topo. Então não pode ser isso aqui, ó. Tá errado. Discos já tá errado. Discos tá aqui embaixo, tá na base. Ele quer o nível mais alto. Então já elimina de cara, ó. Cache L2, cache L1, cache de disco, memória principal, registradores. Ó. De novo, registradores no final. Não pode. Ele quer a ordem do nível mais alto. Então, registradores não pode estar no final, ele tem que estar no início. Memória principal, registradores. Galera, quem que está acima aqui? Quem que está acima da hierarquia? Registradores, ó. Veja aqui em cima, o registradores está acima da memória cache e o RAM está abaixo da memória cache. Então, está errado aqui, ó, essa sequência. Agora aqui, confere comigo lá, ó. Registradores, tá aqui em cima, beleza, ó, o topo. Cache L1, não especifiquei cache, mas aqui, ó, você pode ter o cache 1 e o cache 2. Cache L1, cache L2, memória principal, a próxima aqui da base, ó, RAM, a próxima embaixo. E cache de discos, né, ó. Pode ter um intermediário aqui, ó, que é um cache de discos, aqui no meio entre o disco e a RAM, né? Cache de discos. E o último é discos. Galera, perfeito. Letra E. Se você memorizar esse triângulo, galera, olha, esse triângulo não, se você memorizar essa pirâmide, é só desenhar a pirâmide e lembrar, ó. Quem está acima aqui, ó, registradores, memória cache, aqui é uma cache, aqui a RAM, e aqui o disco. Pronto. Se você lembrar disso aqui na hora da prova, se cair essa questão para você, tá na mão. A gerência de memória do sistema operacional, dentre outras funções, define a política que será utilizada para escolher a região da memória que o processo ocupará. Ao ser carregada para execução, o processo de alocação e liberação das regiões da memória, dependendo da política escolhida, pode ocasionar situações em que pequenas regiões livres nos espaços entre regiões alocadas a outros processadores se tornem difíceis de ser utilizadas, pois seu tamanho não comporta facilmente outros processos, configurando o fenômeno conhecido como... Galera, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para a gente ver. Ó. Ele quer saber, ó, que uma alocação e liberação de região de memória, dependendo da política escolhida, pode ocasionar situações que pequenas regiões livres nos espaços entre regiões alocadas se tornam difíceis de ser utilizadas, pois o tamanho não comporta facilmente outros processos.
Vamos pensar aqui, ó. Vou colocar aqui um desenho tosco só para te pensar. Ó. Vamos supor que isso aqui é o disco. Isso aqui é um disco. Se você tem uma memória alocada aqui, ó, tem uma memória aqui, tem um espaço aqui, e tem um espaço aqui. Aí vamos supor que embaixo tem espaço. Isso aqui são ocupações da memória, tá? Se você tem algum processo, por exemplo, ó, esse processo aqui, ó, você pode encaixar ele aqui, né? Porque você tem espaço livre na memória. Só que imagina que, por exemplo, o teu disco está assim, ó. Tem um negócio aqui, tem um aqui no meio, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. O que está acontecendo aqui? Aí tem outro aqui, ó. Apesar de ter pedacinhos de memória aqui, ó, eu já estou dando praticamente a resposta para você. Deixa eu alterar a cor. Apesar de ter pedacinhos aqui, ó, espaço aqui, espaço aqui, espaço aqui, não vai caber, né? Esse processo. Então a questão quer saber, né? Ou assim, pequenas regiões livres, ó, ou pequenas, ó, são poucos espaços livres. Ele quer saber qual é esse fenômeno. Eu já dei a resposta aqui, né? Já entreguei a resposta, galera. É fragmentação, porque o disco ele fica fragmentado. Os espaços não estão ali, os espaços não estão. São espaços ali que conseguem alocar, estão espalhados. Então não dá para você, como a gente colocou um espaço aqui no exemplo, ó, são espaços fragmentados que não dá para você incluir nada. Aqui tem espaço aberto, beleza. Então acontece o que? Uma fragmentação. Interrupção não é o caso. Deadlock é outra coisa, quando sobrecarrega um processamento. Starvation também não é. Troca de contexto também tem nada a ver, isso aqui é fragmentação. Um administrador identificou um problema no serviço de impressão do sistema operacional Microsoft Windows 10. A recomendação nesse caso é fazer a parada do serviço e em seguida fazer sua inicialização. Na janela de serviços, esse sistema operacional, o serviço de impressão é identificado como, galera, qual é, você está perguntando aqui, né, na janela de serviço, qual é o serviço identificado, qual o nome de serviço que vai ter que fazer nessa parada do serviço da impressão. Gerente de impressão não é. Controlador de impressão também não tem isso aqui. Driver de impressão, isso aqui tem a ver com a questão de instalação, também não é. Spooler de impressão. Diamond de impressão não, galera, letra D. Spooler de impressão. Isso aqui é que está lá na janela de serviços do sistema operacional Windows 10. O sistema de arquivos permitem a organização dos dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenados por cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivos. O sistema de arquivo nativo do Windows 10, que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB, é o... Galera, letra D, letra E. NTFS. Tem que ter muito cuidado, porque assim, você vai ver que tem uma escala de tipos aqui, né, de armazenamentos, sistema de arquivos, que não permitem mais de 8 GB. Razer FS é do sistema Linux, para começar isso, já pode eliminar que não é o Windows, ó. Opa, deixa eu apagar tudo aqui. Ele é um sistema Linux, então você já pode eliminar por aqui, né? Não faz parte. O XT4, ele vai até 16 GB, né? Ele tem uma capacidade alta. O FAT16, 4 GB máximo, assim como o FAT32 também, 4 GB, né? E o NTFS também 16 GB. Então, assim, lembrando também que o XT4 ele também é Linux. Então, tanto o Razer FS como o XT4 são Linux. Então, você pode eliminar, né? E ambos são 16 GB, só que são Linux. Então, pra gente, não interessa. Quer saber do Windows 10. Isso poderia ser um desses aqui, ó. Só que lembrando que FAT16 e FAT32, 4 GB, enquanto o NTFS tem uma capacidade de até 16 GB. Então, como a pergunta ela quer saber, né? A questão quer saber, né? Quer saber qual o sistema de arquivo que permite arquivo com mais de 8 GB de dados, então é o NTFS, que do Windows, né, dos 3 Windows, é o que tem maior capacidade. Um administrador do sistema operacional Linux
Deseja visualizar a configuração de endereço IP e a máscara de rede das interfaces de rede disponíveis no sistema. Para executar essa tarefa, o administrador pode executar um comando amplamente difundido disponível para instalação nas distribuições do sistema operacional Linux. Esse comando é vamos lá. Vamos lá, qual o comando? IP show, galera, não existe isso. O IP show é assim, ó, IP, não é nem junto, show, vou colocar até maiúsculo. Fica mais fácil de escrever. Aí, address, né, que é de endereço. Isso aqui é para verificar o roteamento de pacotes. Não tem nada a ver com o que a questão pede. A questão ela pede para visualizar a configuração de endereço IP e a máscara de rede. Não é esse caso. IPCFG não existe isso aqui, galera. Não existe isso. IFShow também não existe. São dois comandos que praticamente que o examinador inventou para colocar na prova. IFCFG aqui é utilizado mais no Red Hat, que a gente chama, né? Red Hat Linux. Só que a função dele não é essa que a gente tá verificando. A função dele é configurações, né? Configurações de interface de rede. Aqui é o Red Hat, né? Que a gente chama Red Hat. Então, aqui nesse contexto não existe, né? Tá errado. Opa, nesse contexto tá errado. Isso não é um desses, é o ifconfig. Isso aqui é muito famoso, galera. Se você já leu alguma vez sobre Linux, comandos Linux, certamente você já deve ter visto aqui, o ifconfig. Que no Windows é o ipconfig, né? É o ipconfig no Windows. Né? No Linux é o ifconfig. Então, a letra E é a resposta. A política de escalonamento estabelece os critérios utilizados para selecionar o processo que fará uso do processador. No escalonamento não preemptivo, quando um processo está em execução, ele quer saber aqui sobre essa questão, ele quer saber de você, né? O examinador quer saber se você conhece o escalonamento não preemptivo. Galera, o que é o escalonamento? Escalonamento é o seguinte: processador, ele tem que fazer diversas atividades, tem que processar diversos processos. Né, muito redundante, né? Processar processos, beleza. Então o que acontece? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível. Apesar de que muitas vezes, que a gente está olhando ali acontecer em tempo real, parece que está ao mesmo tempo, mas não é. Existe ali algumas maneiras políticas de escalonamento. Inclusive, uma delas é não preemptiva. Tem a preemptiva e não preemptiva. A questão quer saber sobre o não preemptivo. Quando um processo está em execução, ele quer saber o que acontece quando o processo está em execução. Vamos lá. Letra A. Apenas o sistema operacional pode ocasionar a perda do uso do processador. Galera, tá errado porque é o seguinte, não preemptivo, já vou dar o spoiler para você da resposta. O não preemptivo, ele não para o processo, ele não encerra, ele não força o processo a parar. Não interrompe, o nome correto é esse. Não interrompe o processo. Ele mantém o processo, beleza? Então aqui, ó, tá errado, ele não pode, não consegue, né? Qualquer processo espera pode ocasionar perda. Não. Lembra que eu falei para vocês? Ele não encerra processo, ele não interrompe processo. Qualquer processo pronto pode ocasionar perda do uso do processador. Não, porque eu já falei, repito, o não preemptivo, ele não permite o encerramento ou interrupção do processo. Nenhum evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador. Galera, correto. Nenhum evento externo. Não adianta você mexer no mouse, teclado, tentar interromper, não consegue. Não consegue. Nem mesmo o próprio processo pode ocasionar perda do processador. Errado. O próprio processo pode ocasionar. Ele por si só pode ocasionar. Se ele parar ali ou encerrar, interromper ou finalizar ali o processo dele, beleza. Aí ele pode sim, aí ocasiona a perda, né, do uso do processador. Ele vai sair da fila, beleza. Mas nenhum evento externo pode ocasionar isso, somente ele, né? Por isso está errado aqui embaixo, ó. Porque ele próprio pode sim. Pode sim. Por isso o de baixo está errado. Então lembra, ó, o não preemptivo é o seguinte, tá um processo aqui, ó. O processador está aqui fazendo algum processo, beleza. Então assim, nada externo vai fazer esse processo ser interrompido. Ele vai continuar até finalizar.
ou até o próprio processo, né, ele ocasionar a perda do processo. Se o processo finalizar e sair, beleza, aí sim, vem o próximo aqui e entra. Se não, vai continuar rodando lá até finalizar o processo. Isso aí é o não preemptivo, porque não existem eventos externos que possam ocasionar a perda do uso do processador, ou seja, ele continua usando até quando ele não precisar mais. A tarefa mais importante relacionada à gerência do processador de sistema operacional é o escalonamento dos processos. A política de escalonamento na qual é possível interromper a execução de um processo antes de seu término para que outro processo em execução em seu lugar é identificada com a política de escalonamento. Ele quer saber qual o nome dessa política de escalonamento que permite interrupção. Olha, tá lá um processo, dei exemplo agora há pouco, tá aqui processo, rolando aqui dentro, beleza? E aí vem aqui um comando externo para interromper e interrompe esse processo. E aí o que ele quer saber, qual é o nome desse processo, qual é essa política de escalonamento que faz com que um processo possa ser interrompido até mesmo por um evento externo. Ao contrário, veja, do não preemptivo. Com justiça não é esse o nome, contemporização também não é esse, cooperativa não é o caso, first to first, isso aqui é outra situação, não tem a ver com essa questão aqui que está pedindo, né, que é a interrupção, ele está falando aqui que é o primeiro processo a entrar, o último a sair, é outra situação que não é o caso aqui. Preemptiva, galera, se por um lado não preemptivo não pode ser interrompido por nada externo, o preemptivo ele pode sim ser interrompido por algo externo, pode ocorrer uma interrupção durante o processamento para dar lugar a outro processo. Sistemas operacionais têm, dentre suas responsabilidades, a incumbência de gerenciar processos e efetuar o escalonamento no processador. O sistema operacional mantém uma fila de processos prontos para serem executados e o escalonamento está relacionado à forma com que o sistema operacional faz a escolha de qual dos processos da fila ocupará o processador a cada instante. Há diversas técnicas para o escalonamento. Em uma dessas técnicas, conhecida como Round Robin, galera, de longe, essa é a técnica que mais cai em provas de concurso. O processo a ser executado será o de maior prioridade entre todos da fila? Não, Round Robin não trabalha com isso. Na verdade, isso aqui é o escalonamento por prioridade, o próprio nome já diz, né? Deixa eu apagar aqui. O próprio nome já diz, é esse o processo. É de maior prioridade, não é Round Robin, isso aqui é o de prioridade mesmo. O nome desse processo de escalonamento é de prioridade. Primeiro da fila, que será executado até terminar. Esse aqui é o first, né? First, deixa eu colocar o nome aqui em inglês, first served, né? Pera aí, deixa eu apagar de novo. Ó, esse aqui é o first. Served. Ou então, mais conhecido como FIFO, né? Que é aquele famoso first in, first out. O que significa isso? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. É o primeiro da fila, o que será executado até terminar. Então é o first, né? First in, first, né? First in, first out. O primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então não tem nada a ver com round robin. Beleza? Aqui é o de prioridade mesmo. Ó. Prioridade é o nome aqui do escalonamento. É horrível escrever aqui, né? E aqui é first, é o FIFO, né? Primeiro da fila que será executado por um determinado intervalo chamado de quantum, após o qual voltará ao final da fila. Galera, perfeito. É isso aqui, ó. Quando você vê algo relacionado a quantum, né, o primeiro da fila que será executado, ele tem um quantum, ele tem uma quantidade de tempo, ele tem um intervalo para executar esse processo. Então ele vai voltar ao final da fila depois desse tempo passado. Esse aqui é o round robin. Então a letra C. O processo consumirá menos tempo, não é esse aqui também. Ele não escalona pelo tempo, pela quantidade de tempo que o processo ele vai levar. E consumirá mais tempo também não é. Não é essa. O objetivo não é esse. A configuração
da técnica Round Robin. Quantum, galera, memoriza isso aqui, ó. Se aparecer quantum na tua prova, ele é o Round Robin. O sistema operacional, através do gerenciador de memória, deve manter na memória principal o maior número de processos residentes, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos computacionais. Mesmo na ausência de espaço livre, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. Olha só, você tem ali, o processador tem a função, né, de gerenciar a memória, e às vezes ele precisa de um espaço a mais. Você tem aqui uma memória RAM, supor que tem uma RAM, e vamos supor que essa memória aqui não está aguentando mais. Ele não pode parar, ele tem que continuar. E para isso ele pode fazer o quê? Ele pode vir aqui no disco, num outro disco, né, por exemplo, para poder alocar a memória nele, para continuar o seu serviço. Ou seja, como está dizendo aqui, mesmo na ausência de espaço livre, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos. Ou seja, não tem espaço, mas tem que processar aquilo ali, beleza? A técnica de swapping foi introduzida para contornar o problema de suficiência de memória principal e consiste em... Vamos começar pela letra E. Desenvolver as aplicações de modo a não ultrapassar o espaço de endereçamento disponível. Galera, não é exatamente isso o que faz a técnica swapping, tá? Não é desenvolver aplicações, são processos. Não estamos falando de aplicações, estamos falando de processos. Dividir a memória em pedaços de tamanho variável, de modo que cada programa utilize apenas o espaço necessário para a execução. Galera, tamanho variável é alocação dinâmica, tá? Alocação, se você escrever aqui, alocação dinâmica, né? Isso aqui é alocação dinâmica. Então não é swapping, isso aqui é alocação dinâmica, é outro tipo de alocação de memória. Então não é isso aqui, está errado. Dividir o programa em módulos de forma que seja possível a execução independente de cada módulo, utilizando uma mesma área de memória. Isso aqui tá errado, isso aqui é a segmentação. Segmentação de memória, tá? Que é segmentação. Então não é esse o caso que a gente quer a resposta. Dividir a memória principal em pedaços de tamanho fixo, chamados partições, onde o tamanho das partições é estabelecido na fase de inicialização do sistema. Galera, isso aqui é uma técnica chamada paginação. Paginação. Inclusive, os que mais caem em prova de concurso é paginação e swapping, né? Paginação e swapping. São os que mais caem em concurso público. Então aqui é paginação, memória principal em tamanho fixo, tá? Apareceu o tamanho fixo, é paginação, então não é o caso aqui. Resposta letra A, galera. Escolher um processo residente a ser transferido de memória principal para a memória secundária, ou swap out, sendo que, posteriormente, o processo é carregado de volta da memória secundária para a principal. Tá aqui, o que a gente falou lá, né? Tá aqui a memória RAM, e aqui a memória secundária, né? Colocar disco. Aqui está o disco. O que acontece? Faltou espaço aqui, ele vai jogar para lá, como está dizendo aqui, ele vai escolher um processo, né? E vai transferir a memória principal, beleza? Sendo que depois que ele lançar, ele vai pegar de volta, ou seja, vai carregar de volta na memória secundária. É o swapping, por isso que é o método swapping, né? Porque ele vai fazer swap. O swap out, que é a saída da memória RAM para a memória secundária, a memória principal, perdão, para a memória secundária, e da memória secundária ele volta para a memória principal. Esse é o swapping, certo? É isso aí que caracteriza o swapping. Uma vantagem da memória virtual é permitir que um número maior de processos compartilhando a memória principal. Aliás, é permitir um número maior de processos compartilhando a memória principal. Há uma técnica de memória virtual na qual o espaço de endereçamento virtual e o espaço de endereçamento real são divididos em blocos de mesmo tamanho. Essa técnica é chamada de... Acabei de falar na questão anterior.
lá iniciar stripping, não é? Tem nada a ver com isso aqui, o stripping e mirror. Isso aqui são processos mais voltados para o RAID, que é outra coisa que não tem a ver com essa questão aqui, exatamente da questão de memória virtual. Então já elimina. Stripping e mirror é um tipo aí de redundância de dados que é visto ali nas questões mais ali dentro de redes, né? Isso é mais voltado para redes. Swapping, a gente acabou de falar de swapping, né? Que tem duas entradas, é o swap in e swap out. A memória virtual, a memória principal, ela vai alocar temporariamente lá na memória secundária aquele processo, depois ele pega de volta. A gente acabou de falar na questão anterior, é o swap. A segmentação, aqui pode eliminar isso aqui, né? A segmentação, como a gente viu lá, ele é dividido em módulos, então aqui a palavra-chave é módulos, tá? E aí vão ser executados na mesma memória, independentemente de cada módulo. Então não é isso aqui, segmentação. Galera, paginação, até comentei, né? Comentei na questão anterior, como você vê a palavra, né? A chave, bloco de mesmo tamanho, ou tamanho fixo, é a paginação. Esse é o endereçamento virtual chamado paginação. De longe, o que mais cai, os três que mais caem, são os três, né? Obviamente, que fazem parte aí desse processo de paginação, os que mais caem, de paginação, perdão, de endereçamento virtual, e os que mais caem em provas são paginação e swapping. Geralmente são os que mais caem em concurso público. Agora vamos para as duas últimas questões que tratam de complemento de 2. Não é uma questão tão difícil, mas requer um pouco de atenção, porque vai envolver algumas operações com números binários. Então, muita calma nessa hora. Vamos lá. Muitas vezes é necessário converter a representação de um número inteiro com n bits para sua representação com m bits, onde m é maior que n. Se a representação em complemento de 2 com 8 bits, ó, ele está dando aqui para a gente 8 bits, o número 19, que é positivo, ó, é isso aqui, está informando que essa aqui é a representação binária de 19. A representação em complemento de 2 com 16 bits do número negativo inteiro menos 19 Ele quer descobrir quais essas alternativas que estão aqui representam o menos 19, que é um número, né, complemento de 2, número 19 negativo. Vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa, vamos listar essa numeração aqui. 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0. Esse aqui é o número 19, esse aqui, ó, que foi apontado pra gente. E agora, aqui nós temos 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. A questão pede o complemento de 2 com 16 bits. E como é que a gente faz isso? Vou mudar aqui a cor da caneta para facilitar o entendimento. Simples, você vai acrescentar os zeros à frente dos bits para completar o 16. Se eu tenho 8 bits e quero 16, vou acrescentar 8 números zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meio esquisitinho porque é ruim escrever com essa canetinha aqui do mouse. Então aqui são 8 bits. 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, primeira coisa é isso. Ó. O de azul eu estou representando o número que foi informado aqui, o 19 positivo. E os que estão aqui de vermelho, eu estou completando para ter o total de 16 bits. Então aqui nós temos 16 bits, beleza? Vamos lá. E agora, para poder fazer o complemento de 2, existem aqui algumas regras. A primeira regra é inverter os bits. Ó, você vai inverter, ó. Anota bem que eu inverte. Inverte os bits. Você vai inverter os bits, que é a primeira coisa que se faz. Aqui, ó, primeiro, inverte os bits, beleza? Então vamos inverter os bits.
Onde tem 1 vai ficar 0. Onde tem 1 fica 0. E onde tem 0? Fica 1. E onde tem 0? 1. Ou seja, literalmente é inverter. Ó. Onde tem 1 se torna 0. Onde tem 0? Aqui tudo vai ser 1. Ó. 1. 1. E 1. Vou mudar a cor novamente para você continuar compreendendo que isso aqui, ó, de vermelho é o bit original 19. O restante aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza. Então aqui são os bits invertidos. Primeira coisa, você inverte os bits. Invertir os bits. E depois, é o segundo tópico. Que é o quê? Anota bem aqui, ó. Segundo. Soma. Mais 1. Esse é o segundo passo. Você vai até passar aqui uma coisa para separar. Você vai somar mais 1. Como é que é isso? Simples. Você vai colocar 1 aqui no final, ó. E uma somazinha aqui. Só. Só isso. Detalhe. Quando você vai fazer somatória com bits, nós temos algumas regras. Aqui a gente não vai utilizar uma regra que, na minha opinião, é a crucial. É uma regra que, assim, complica um pouco quem não estiver atento. Talvez eu possa até, no próximo slide, trazer aqui no final uma somatória com 1. Porque é o seguinte, ó, na regra de somatória, ó, 0 mais 0 é igual a 0. 1 mais 0 é igual a 1. 0 mais 1 também é igual a 1. Agora, 1 mais 1 é aqui que está a grande sacada. Ó. É 0 vai 1. Como assim? Lembra na matemática que você tem lá, que você está somando número? Por exemplo, eu vou colocar bem aqui, ó. Você vai somar, vou colocar aqui em cima. Ó, 34 mais, vamos colocar aqui, 55, por exemplo. Olha aí, 56. 56, que é um 6, ó. Vamos lá. Quanto é? Olha só, matemática básica. 4 mais 6 é quanto? 4 mais 6 é 10. Você coloca o 10 aqui embaixo? Não. Na regra matemática, você coloca o 0 e sobe o 1. Não é isso que acontece? E aí você soma 1 mais 3, 4. E mais 5, 9, né? Na regra matemática é isso. Então esse vai 1 aqui, ó, de 0 vai 1, é exatamente o que acontece quando você soma 2 bits. Com 1 mais 1 é o 0 vai 1. O 1 vai para o próximo número à esquerda. Lembrando, talvez no final a gente pode somar aqui para você ver, porque pode ser que aconteça de você ter que somar um bit aqui e ter que usar essa regra. Mas vamos continuar aqui por enquanto, para a gente entender essa parte aqui do complemento de 2. Vamos lá. 0 mais 1, né? Tá aqui, ó, na tabelinha, ó, 0 mais 1 é igual a 1. 1. E aqui, ó, repete tudo aqui, ó, 0, 1, 1, 0, 1, 1 e 1. Deixa eu ver. 1 mais 0, 1. Aí 0, 1, 1, 0, 1, 1. Os 3 1 aqui, né? E você vai repetir aqui, ó, os 8 1s, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, considerando que, olha, que até aqui, ó, que é a somatória, ó, deixa eu ver, ó, somatória 0, 1, 1, 0, 1, 1.
Ó, que até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até aqui, ó, é a numeração que a gente fez aqui do 19. Não é o que foi completado com zeros. Então o que você pode fazer? Você pode considerar essa numeração aqui de trás para ver essa última numeração para olhar nas alternativas. Mas tem uma coisa mais fácil. Olha para cá, olha. Tudo é 1, né? Então olha para cá para as alternativas. Onde tiver 0 aqui na frente, ó, olha só, aqui é a letra A, ó, 1, 0, 0, 0, não. Tá errado. Porque, ó, vê que é 1, ó. Não é 0, é 1. Beleza? Ó, 1, 0, tem 0? Pode eliminar. Tá errado. Ah, 1, 0, tá errado. Não é 1, 0, é 1, 1, tudo é 1. Beleza? Agora aqui no final vamos olhar com mais atenção. Olha, aqui tem vários 1s. Ó, vários 1s. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1s. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1s. Correto, até que tá correto. Beleza? E mais o 0, 1. 1, 0, 1. Aqui, ó. 0, 1. 0, 1. 1, 0, 1. Então, galera, essa aqui, ó. A resposta é a letra D. Aqui vai estar errado, ó, porque tem um 0 aqui antes, ó. Como aqui tudo é 1, não tem 0, tá errado. Como eu falei pra vocês, galera, é um pouquinho chato isso aqui. É um pouco chato, porque você vai ter que entender a regra. Qual é a regra? Primeiro, você vai descobrir, você vai pegar aqui a numeração binária, ó, como a gente fez aqui no início, ó. Pega a numeração binária, agora risquei, não vai ter como dar um Ctrl Z, né? Pega a numeração binária primeiro, você vai acrescentar aqui os bits na frente para completar os 16 bits, você vai inverter, ó, a primeira regra aqui, ó, é a inversão. Você vai inverter os bits e depois vai somar os bits com 1. Somou os bits com 1, que no caso vai só o último que altera aqui, a rigor aqui, pelo menos no nosso exemplo, você vai verificar aqui na alternativa qual é o que está compatível com esse aqui, que é o resultado da somatória. Isso aqui é a inversão. Isso que é o complemento de 2. Então a resposta está aqui na letra D. Vamos fazer mais uma. Essa aqui é um pouco mais complexa. Por quê? Porque, ao contrário da primeira, ele não entregou para a gente o número em binário. Lembra que ó, ele entregou em binário? Ó. Aqui na questão anterior ele entregou em binário. O 19 ó, ele entregou em binário, pronto. Aqui não, aqui não deram moleza. Aqui eles entregaram o número inteiro negativo e quer que você se vire com esse número inteiro negativo. Então vamos lá. Primeira coisa. Diversas convenções são usadas para representar números inteiros positivos e negativos. A representação em complemento de 2 do número inteiro menos 21 com 16 bits é. Primeira coisa, você vai ter que fazer o quê? Descobrir o número binário de 21. Lembra que lá no exemplo anterior, na questão anterior, a gente pegou o número positivo 19. Aqui, como ele está querendo de menos 19, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o número positivo, que é o quê? 21. Então, primeiro eu descubro qual é o 21, que é do positivo 21. E aqui, como é que a gente descobre? Isso aqui você tem que saber, que é questão de você descobrir o número binário. Transformar binário, decimal, perdão, para binário. Como é que faz? É a regra das sucessivas divisões. Você divide o número por 2 várias vezes até chegar no quociente 0. Ou um quociente que não é mais divisível. Vamos lá. 21 por 2. Isso aqui é divisão clássica. 21 por 2. Qual o número mais próximo de 2 multiplicado por 2 chega próximo a 21? 10, né? Porque 10 vezes 2 é igual a 20. 10 vezes 2 é igual a 20. Então 21 menos 20. Sobra 1, né? Então você anota 1 aqui, ó. Anota 1 aqui. Lembrando que isso aqui não é uma aula de binário, tá? Eu estou mostrando aqui porque tem que mostrar, mas você pode pesquisar aulas sobre esse conteúdo por aí. 10 por 2, né? Continua por 2, ó. 5 vezes 2, 10. Não sobra nada, então é 0, ó. Ó, 5 vezes 2, 10, 10 menos 10, 0, beleza? Divide por 2 novamente. 5 por 2, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, sobra 1. Então anota aqui. E 2 dividido por 2 é igual a 1, né? 1 vezes 2 é igual a 2. 2 menos 2. 2 menos 2 é igual a 0. Então tá aqui. Eu vou alterar a cor só para eu marcar aqui um negócio, ó. Então esse aqui é o número 21 em binário. Lembrando que é da direita
para a esquerda. Da direita para a esquerda. Então aqui vai ficar assim, ó, o número, ó. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1. Ó, daqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1. Beleza? Da direita para a esquerda. Então, descobrimos. Isso aqui é o número 21 em binário. Tá. Vamos colocar aqui do lado para a gente começar a fazer os cálculos, né? 1, 0, 1, 0, 1. Lembra que a gente falou lá na questão anterior que você tem que complementar o que está faltando para colocar os 16 bits? Quantos bits temos aqui? Temos 5, né? Então, para completar 16, são quantos bits? 11 bits. Então, a gente vai fazer o quê? Aquilo que a gente fez na questão anterior. Vou colocar 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou passar um tracinho aqui. 11 zeros. Se você pegar a manha dessa questão de acrescentar bits, você nem precisa colocar isso aqui, porque no final não vai nem precisar. Se você tiver em mente, não, aqui tem 11 zeros aqui na frente, você só converte depois e pronto. Você nem anotar esse monte de zero. Mas se você achar melhor, anote esse zero na frente. Vamos lá. Qual é a primeira regra? Lembra qual a gente falou agora há pouco? Primeira regra para a gente descobrir o complemento de 2. Você vai inverter os bits. Inverte os bits. Onde tem 1 vai ser 0. E onde tem 0 vai ser 1. Ó, 1 vai ser 0, 0 vai ser 1 e 1 vai ser 0. Pronto, bits invertidos. 1 é 0, ó, 0 é 1, 1 é 0, 0 é 1 e 1 é 0. Inverter os bits. E, obviamente, os zeros aqui vão ser tudo 1, né? São 11 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Por conta de 16, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Vou colocar aqui só um palitinho para... Você vai entender aí que são 11 uns. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, inverti todos eles. Beleza? E agora faz o quê? Soma com 1. Mais 1. E agora, 0 mais 1? 1. E aí você vai repetir, ó. Vai repetir todos, né? 1, 0, 1, 0 e o restante é 1, 1, 1. São vários uns aqui. Beleza? Não vou nem repetir aqui os uns. Os uns, né? Deixa eu separar aqui só para ficar visível. Ó, aqui, ó, mais 0, 1, aqui 1, 0, 1 e 0. Aqui, ó. Aqui a parte da numeração inteira de 21. Né? Menos 21 agora, na verdade. Então, para ficar mais fácil, pega esse final aqui, ó. 0, 10, 11. Olha aqui, ó. 0, 10, 0, 10, ó, aqui, ó. 0, 10, 101, tá errado, é 0, 10, 11. Então, já, ó, primeiro já elimina, ó. Onde tiver 0 aqui, pode eliminar, ó, 0, ó. Tudo aqui na frente é 1. Então, onde tiver 0, pode eliminar aqui, ó, 0, 0. Tudo aqui, como eu repeti aqui, ó, são 11 zeros na frente. Então, pode eliminar tudo isso aqui que tem 0, beleza? Tá, agora vamos olhar aqui o final. O final, 0, 10, 11, que é isso aqui, ó. 0, 10, 11, ó. Isso aqui não tem, ó. Aqui tem 10, 101. Então, tá errado também, ó. Agora, não, isso aqui tem, ó, 0, 10 e 11 e vários uns na frente. Então, é a letra C. Galera, não tem mistério. Você lembrar. Primeira coisa, você inverte os bits. Você inverte os bits. Você vai inverter os bits. E depois de inverter os bits, você vai somar mais um. Inverte, ó, acrescenta aqui, ó, no caso, ó, quando você quer 16 bits, ó, acrescenta o que está faltando. Ó. Tinha uns 5, quero mais 11 bits para completar o 16. E acrescento, e depois eu faço a inversão dos bits. Inverter os bits, somo mais um, que geralmente o último aqui é afetado. E aí sim, você vai ver o resultado ali à frente. Que é esse resultado aqui, né? Que é a letra C. Beleza? Pessoal, antes de finalizar, vou mostrar para você como é que funciona a questão do cálculo de número 1, né?
mostrar para você como é que funciona na prática, porque pode ser que num desses complementos a 2 apareça cálculo com binário, no binário com 1 mais 1. Então a gente tem que entender como é que funciona essa lógica. Vamos colocar 11, 11. 11, 11 não, 1, 1 e 1, né, gente? Estamos falando de número binário. 1, 1 e 1. Aqui é o número 15, né? Esse aqui é equivalente ao número 15 em decimal. Vamos colocar 15 mais 15, né? Tem 1, 1 e 1. Aqui seria o equivalente à somatória de decimal de 15 mais 15. Então é para dar quanto? Para dar 30, né? Para dar 30 no decimal e aqui um 30 em binário. Então vamos lá, aqui é 15, 15 mais 15. Como é que funciona a somatória de número binário? Ó, 0 mais 0, a gente vai repetir aquela coisa, aquela tabelinha que a gente colocou lá na outra questão. 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 1 é igual a 1. 1 mais 0 é igual a 1. E 1 mais 1, 1 mais 1 é o 0 vai 1. É o 0 vai 1. Então vamos entender agora. Quanto é 1 e 1? Ó, é o 0 vai 1. Ó, eu coloco o 0 aqui embaixo, 1 vai lá para cima, beleza? Agora você vai somar isso aqui, ó, 1 e 1. Aqui tem um detalhe, galera. Quando você colocar 1 e 1 aqui em cima, você não vai continuar somando aqui embaixo. Você vai colocar um 0 aqui, ó, 1 e 1 é o 0, vai 1. Ou seja, na somatória desse 1 que foi para cima, mas esse 1 aqui, você vai colocar o 0 aqui no meio e vai colocar 1 lá em cima. Então, 1 e 1, 0 vai 1. E agora você vai somar o 0 mais esse 1 aqui de baixo. 0 e 1 vai ser 1. Correto? Novamente, ó, 1 mais 1 é o 0. Coloca o 0 aqui, ó, vai 1. Então, agora você vai somar 0 e 1 aqui embaixo. 0 e 1 é igual a 1. Agora, novamente, ó, 1 e 1, 0 vai 1. E 0 e 1 é igual a 1. Esse 1, como não tem nada aqui embaixo para somar com ele, só desço ele aqui, né? Como se tivesse um 0 aqui. Então, o número que a gente quer é esse aqui, ó. Se fizer o cálculo para você transformar o decimal em... Aliás, o binário decimal, você vai descobrir que esse aqui é o equivalente ao número 30 no decimal. Então, aqui é a somatória de 15 mais 15, que dá o resultado 30, né? Isso aqui é o número em binário. Então, veja, esse cálculo do 1 é diferente. É o 0 vai 1. Então, pode ser que você precise, em algum momento, utilizar essa estratégia. Vamos lá, CES Gran Rio Banco do Brasil 2023. O usuário de um computador com sistema operacional MS ou Windows 10 precisa formatar um pendrive para transferir arquivos desse computador para um outro, com o sistema operacional Linux SUSE SLES 15 SP2. Tal formatação deve ser feita de modo que o caminho contrário possa ser feito, ou seja, transferir arquivos desse computador que utiliza o Linux SUSE para aquele que utiliza o Windows 10. Nesse caso, o pendrive deve ser formatado no sistema de arquivos do tipo. Galera, aqui ele quer descobrir qual sistema de arquivo é comum tanto ao Linux SUSE SLS como ao Windows 10. Bem, BTRFS, tem que apagar tudo aqui. BTRFS, ele é voltado para o sistema Linux, tá? Somente Linux. Então, como ele quer um sistema de arquivos que abranja o Windows 10 e o Linux SUSE, então não é esse o ideal. O FAT32, e aí, FAT32? Vamos segurar ele um pouquinho, vamos para o XT4. Isso aqui a gente já falou sobre ele, né? A gente falou sobre ele, sobre a capacidade. Mas ele é voltado para o sistema Linux, tá? Ele é voltado para o Linux, então também não é compatível com o Windows 10. Esse aqui é antigo, é para o sistema operacional. Esse aqui é antigo, vou marcar de novo, toda hora eu erro que tem que apagar. Opa, fiz besteira aqui.
Esse aqui é o sistema operacional antigo, ele é voltado para IBM, é o OS 2, né? O sistema operacional OS 2. Então também tem nada a ver com o Linux SUSE, tampouco com o Windows 10. NTFS ele é compatível somente para ele é compatível geralmente para o Windows. Não impediria, por exemplo, de um sistema Linux. Porém, o Linux SUSE em especial não utiliza o NTFS, ele utiliza o FAT32. Então a resposta aqui é FAT32, porque é o sistema de arquivo que é compatível com o Linux SUSE e com o Windows 10. Então esse é o sistema que é compatível com esses dois sistemas operacionais. E aqui a gente finalizou mais um conteúdo, espero ter ajudado. Sucesso na tua prova, qualquer dúvida coloque nos comentários. Se eu puder responder, souber responder, estarei respondendo. Um abraço, galera, sucesso na prova. Compartilha com aquele amigo ou amiga que vai fazer o concurso Caixa também. E não esqueça também de inscrever-se no canal, ativar o sininho, dar aquele joinha para ajudar o YouTube a entender que o nosso conteúdo aqui é relevante. Um abraço e até mais.